Item número SCP-1529, classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O ambiente nativo do SCP deve ser mantido sob vigilância telescópica e por satélite sempre que o clima e a luz do dia permitirem. A vigilância do telescópio durante todo o ano deve ser realizada nas estações de monitoramento pertencentes à Fundação em Nepal e República Popular da China. Tão cedo quanto o tempo permitir, uma empresa de fachada da Fundação estabelecerá estações de monitoramento avançado no acampamento base das Ascensões Norte e Sul e nos campos mais altos conforme o clima permitir, até que as condições climáticas obriguem a evacuação das expedições da montanha durante a temporada. Quando o SCP-1529 está ativo, a vigilância do telescópio será conduzida por meio de um telescópio automático com um feed de vídeo reproduzindo com um atraso de 7 segundos para evitar as repetições do incidente 1529-2. Quando necessário e seguro, a vigilância deve ser realizada por um avião ou helicóptero. Os corpos de qualquer caminhante que encontrar o SCP deve ser removido da montanha o mais rápido possível para autópsia e eliminação. Todas as vítimas relacionadas ao SCP devem ser atribuídas a causas naturais relacionadas ao mal de altitude e hipotermia. Quaisquer sobreviventes ou testemunhas devem ser interrogados e administrados um amnésico classe B. A Força-Tarefa Móvel deve permanecer em espera o tempo todo na estação de monitoramento da Fundação. Durante as viagens de serviço, todos os membros da Força-Tarefa Móvel devem permanecer em todos os momentos em um ambiente pressurizado, aclimatado a 7.900 metros acima do nível do mar. Descrição: SCP-1529 é um indivíduo humanoide que reside perto do cume do monte. Esse monte é o Monte Everest, no Nepal, acima da marca da Zona da Morte, de 8.000 metros, onde a aclimatação humana é considerada impossível. Ele parece ter altura e peso medianos e está vestido da cabeça aos pés, com o que se assemelha a roupas e botas padrão de montanhismo, de cor branca. O rosto do SCP está totalmente obscurecido pelo capuz de sua parca e também pelo que se parece ser um par de óculos de montanhas pretos opacos. Ele nunca foi observado usando qualquer outra roupa. Como muito poucas pessoas vivas observaram o SCP, exceto através de um telescópio, não se sabe se o que cobre sua pele são roupas ou parte do seu corpo. A Fundação tomou conhecimento do SCP na década de 1970, nas expedições anuais ao cume do monte. O Everest tornou-se um lugar comum e rumores começaram a circular na comunidade do montanhismo sobre um monstro próximo ao cume. Fotografias encontradas não reveladas na casa de George Mallory, a câmera após a descoberta dos seus restos mortais em 1999, indica que o SCP estava presente e ativo no momento da sua subida ao cume. Recursos de mídia da Fundação informaram que a câmera de Mallory nunca foi encontrada e que sua morte foi o resultado de uma queda. Durante os períodos em que a luz do dia é suficiente e a cobertura de nuvens permite a vigilância da montanha, SCP-1529 é em média observável por uma certa quantidade de tempo, e em uma parte desse tempo, o SCP está, entre aspas, inativo, e fica deitado ou sentado imóvel. Os períodos registrados de inatividade se estenderam de 17 minutos a possivelmente 8 meses. O período médio de inatividade é de 23,4 dias. Quando, entre aspas, ativo, o SCP pode ser observado escalando as partes superiores da montanha e o cume aleatoriamente. Ele nunca foi observado usando qualquer ferramenta auxiliar de escalada, além de suas mãos ou pés. E ao viajar ao longo de rotas de escalada estabelecidas, irá ignorar a existência de cordas guias ou escadas que foram instaladas por escaladores anteriores. O SCP demonstrou capacidade de escalar ou descer seções de montanhas e nunca foi observado caindo ou perdendo o controle, e aparentemente não parece ser afetado por temperaturas abaixo de zero, ventos fortes, ar rarefeito ou baixas pressões atmosféricas. A causa de se tornar ativo ou inativo é desconhecida e não apresenta correlação com o clima, a hora do dia
o tráfego da montanha, a estação do ano ou a época do ano. O SCP nunca foi observado descendo abaixo da marca de 8.000 metros, exceto no incidente 1529-1. A observação noturna do SCP revelou-se impossível até agora. A imagem infravermelha não mostrou nenhuma diferença de temperatura entre o SCP e a montanha. Se escaladores humanos ultrapassarem a marca de 8.000 metros enquanto o SCP estiver ativo, ele tentará se mover em direção e se infiltrar entre eles no cume ou no acampamento. Ele parece preferir escolher escaladores que estão muito à frente ou muito atrás do resto do seu grupo, mas terá como alvo indivíduos dentro de um grupo se tal oportunidade não aparecer. Uma vez que o SCP estiver dentro da visão de um viajante, ele tentará chamar sua atenção e fazer com que o viajante faça contato visual com ele, o que induz um efeito hipnótico na vítima. A vítima acha muito difícil quebrar o contato visual com o SCP e começará a se sentir muito aquecido e confortável, e será instigado a sentar-se e relaxar. A morte da vítima por hipotermia parece ocorrer dentro de 1 a 2 horas após fazer o contato visual com o SCP-1529, muito mais rapidamente do que o normal para escaladores presos perto do cume. Após a morte, as vítimas do SCP experimentam um estado de decomposição extremamente acelerado. Depois de várias horas ou dias, os corpos apodrecem e se mumificam como se estivessem lá na montanha por várias décadas. Devido a outros alpinistas terem ajudado uma vítima antes do SCP fazer contato, ele não parece ser capaz de hipnotizar mais de um escalador por vez. O objetivo e a motivação para o comportamento do SCP são desconhecidos. Veja a entrevista 1529-1 para especulação. Entrevistado: Doravante L. Entrevistador: Agente. Prefácio. Na data de L foi supostamente morto durante um encontro com o SCP-1529, quando ele se tornou repentinamente ativo logo após L ter alcançado o cume da montanha. No entanto, L foi encontrado vivo quando outra equipe alcançou sua posição quase 2 dias depois e foi removido em segurança da montanha. Ele precisou de amputação nas pontas dos dedos dos pés e das mãos devido ao congelamento, mas está se recuperando totalmente. O que se segue é um trecho do interrogatório de L, antes de sua alta no hospital. Início do registro. Conte-me sobre o que aconteceu quando você encontrou a criatura. Não devia ter se passado mais do que 10 minutos depois que eu deixei o cume. Essa é a parte mais difícil da subida. Você chega no topo e está alegre e orgulhoso de si mesmo. E então percebe que acabou de fazer a coisa mais difícil que fez na vida. E que você tem que fazer tudo de novo. Mas agora, na descida, os outros estavam 5 ou 6 metros na minha frente. Foi quando eu vi aquela coisa. Qual foi a sua reação quando você viu ele pela primeira vez? Surpreso, pra dizer no mínimo. A gente não sabia que havia mais alguém subindo no topo aquele dia. Eu achei que ele devia ter vindo do outro lado ou sido deixado para trás pelos seus companheiros. Então eu gritei e balancei as minhas mãos no ar para tentar chamar sua atenção. O que aconteceu quando você chamou a atenção dele? Ele olhou para mim e foi aí que tudo começou. De repente eu me senti feliz, aliviado. Foi como se imediatamente toda a dor e o frio tivessem desaparecido. Eu não tinha mais bolha nos pés e podia sentir a ponta do meu nariz novamente. Era como se eu estivesse de volta. Como se eu pudesse esquecer todas as minhas preocupações e desfrutar de um merecido descanso. Mas não parecia certo. Você já ouviu falar em despir-se paradoxal quando o seu corpo começa a esfriar? Realmente esfriar. Seus vasos sanguíneos se dilatam e você começa a sentir como se estivesse aquecendo. Então você começa a rasgar suas roupas porque sente que está queimando e precisa se refrescar. Certo. Então eu tentei encolher os ombros, mas eu não conseguia tirar os olhos do homem e ele começou a subir na minha direção. E foi então que tudo deu errado. Como assim? Imediatamente todo aquele calor e conforto se foram. De repente, eu senti frio, mais frio do que antes, mais frio do que eu tinha o direito de estar. Eu não conseguia sentir meus dedos ou meu rosto.
Meus lábios pareciam recheados e congelados. Eu tentei respirar e foi como se meus pulmões estivessem cheios de água. Minhas pernas doeram tanto, e a próxima coisa que eu sabia é que eu estava no chão. Os meus companheiros estavam quase 30 metros de distância agora. Eu tentei gritar com eles, mas tudo o que saiu foi um sussurro. E então eu olhei para cima, e aquele homem, aquela coisa, ainda estava vindo. Quanto tempo demorou até ele chegar em você? Talvez 1 hora? Eu não tenho certeza. Eu não conseguia ver o meu relógio. E eu acho que eu não conseguiria entendê-lo, de qualquer forma. Eu tentei colocar os meus braços no chão, mas eu não conseguia levantar. Estava chegando ao ponto que, mesmo que eu pudesse me endireitar, não seria capaz de voltar ao acampamento antes de anoitecer. Mas o que mais me preocupava ainda era o homem. Quanto mais perto ele ficava de mim, comecei a sentir algo na parte de trás da minha cabeça. Algo primitivo e ameaçador. E, acima de tudo, odioso. O que aconteceu quando ele chegou até você? Ele me agarrou pelos ombros e me puxou para encará-lo. Eu estava olhando direto para aqueles óculos. Aqueles olhos. Eram óculos ou olhos? Nenhum. Ambos. Eu não sei. Mas era como se eu pudesse ver coisas neles. Imagens e sentimentos no fundo da minha mente. Raiva, alegria e confusão. Confusão? Eu acho que ele não estava acostumado com as pessoas resistindo aos seus efeitos. Então, ele me fez uma pergunta. O que ele falou? Não foram palavras, mas eu podia ouvir. Mas não com os meus ouvidos. Eu vi imagens de pessoas. Pessoas sentadas em banheiros de hidromassagem, deitadas perto de uma fogueira crepitante, tomando sol na praia. Pessoas calorosas e felizes. Mas eu conhecia seus rostos. Eram rostos que eu já tinha visto antes, em livros e fotos, e pessoas que eu tinha visto no caminho para cima das montanhas. E então, eu ouvi a sua pergunta. E qual foi? Você recusaria o meu presente? Ellie ficou muito perturbado nesse ponto da entrevista e ficou em silêncio por algum tempo. Vá em frente. Eu mal conseguia entender o que estava acontecendo, mas eu sabia que essa coisa na minha frente era uma ameaça maior do que qualquer tempestade ou neve. Mover meus lábios foi mais difícil do que qualquer coisa que eu já tenha feito, mas eu fiz e disse sim. E o que aconteceu? Eu vi mais imagens dessas mesmas pessoas deitadas na neve, mortas. Ele não me disse nada em palavras, mas estava com raiva de mim. Ele ficou ofendido, indignado, chocado. Ele estava tentando me dizer que eu era ingrato, e em vez de relaxar pacificamente, eu teria que sentir cada minuto disso. Eu perguntei, por que você está fazendo isso? O que ele disse então? Ele zombou de mim. Ellie fica em silêncio novamente. Só mais algumas perguntas, por favor. Como aquilo zombou de você? Aquilo me mostrou outras de suas vítimas. Provavelmente o primeiro, Mallory, 1924. Eu teria conhecido aquele rosto como o de minha própria mãe, mas nunca o tinha visto com esse tipo de detalhe antes, ou naquela condição. Ele estava de bruços, fraco, gelado, morrendo. Ele estava acenando e gritando para a coisa, enquanto eu observava ele se aproximar de sua própria perspectiva. Ele me fez sentir cada minuto, até terminar. O que aconteceu a seguir? Eu não ia deixar aquilo acontecer. Ele estava me segurando. Então eu só tive uma força suficiente para fechar meu punho. E então eu soquei ele, o mais forte que eu pude, até a última gota de força que eu tinha, bem nos óculos. Então eles quebraram. Eu podia ver o que estava atrás deles. E o que era? Eu não me lembro muito depois disso. Devem ter encontrado a minha mochila de algum modo, porque foi assim que eles me encontraram. Fim do registro. Declaração de encerramento. Após o encontro de Ellie com o SCP, ele não foi observado ativo ou inativo por 5 meses, 17 dias e 19 horas. Na observação seguinte, seus óculos não mostraram sinais de danos ou desgaste. Ellie faleceu na data de...
Uma autópsia realizada pela fundação indicou que Ellie estava sofrendo de hipotermia extrema, ulceração e edema cerebral no momento de sua morte. Ellie havia se aposentado do montanhismo após o encontro com o SCP-1529 e não havia viajado mais do que 500 metros acima do nível do mar nos últimos 12 meses antes da sua morte. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir e até um próximo vídeo.